Exposição, debate. O microfonia aí, o som ficar legal, basta levantar a mão aí, que a gente não tem muito. Aí, Ei, Juliano. Bom, antes de mais nada, nós estamos numa programação que inclui esse debate, inclui um filme amanhã e inclui o lançamento do livro Os Grundrisses, do Marx. Alguém tem um DVD aí para trazer para a gente mostrar? O livro é esse, né? Edição da Boitempo, tem 792 páginas, é um livro de 1858, um esboço, um rascunho do Capital. Ele foi editado pela primeira vez em 1939, a segunda edição, pouquíssimos exemplares, a segunda edição em 53, tanto uma edição quanto a outra não mereceram a atenção maior, né, dos estudiosos. Conheci uma versão em várias línguas na década de 70, inclusive a espanhola, foi a que nós tivemos acesso em 88, 89, 90. Bom, é uma história longa, só uma exposição não seria suficiente para dizer para vocês como é que essa coisa foi feita, foi organizada. Houve perseguição política, aconteceram muitos obstáculos para que a obra fosse editada em 39, ligada ao Instituto Marxismo-Leninismo, né? Marx, Engels e Lenin, ao Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética na época. Bom, nós estamos tendo a alegria de tomar conhecimento, portanto, receber a edição em português dos Grundrisse, do Marx, em 2011, ou seja, muitos anos depois da edição original em alemão. Isso fez muita falta. Muitos estudiosos, muitos companheiros meus, companheiras de esquerda, militamos durante muitos anos no movimento estudantil, no movimento revolucionário no Brasil, nos ressentíamos da edição em português dos Grundrisse. E nós vamos destacar aqui algumas questões na hora da fala. Bom, e nós estamos também apresentando esse DVD. Esse DVD, vou abrir aqui para mostrar para vocês, ele é constituído de um conjunto de 3 peças, né? Foi feito pelo cineasta alemão chamado Alexander Hugo Greve, e ele fez o filme pegando as pegadas iniciais do Eisenstein. Eisenstein, quando terminou o Coraçado Potemkin em outubro, ele manifestou o desejo de filmar o Capital. Ele tinha plena consciência da dificuldade, do obstáculo que ele tinha pela frente de filmar o Capital. Então, ele entendeu que o modelo inicial para ele fazer isso seria o Ulisses do James Joyce. Se vocês conhecem, o autor pega um cara, num determinado momento da vida dele, um dia, um livro de várias páginas, 400, 500 páginas, e narra a história. E o Eisenstein percebia que a partir daí ele queria colocar um casal de operários e a partir daí construiu o filme Capital. O alemão teve acesso, contatou várias pessoas lá na época e repegou essa pesquisa e ele apresenta o filme. O filme é muito interessante e gera uma polêmica muito rica, porque ele faz um painel vasto, muito vasto, não só econômico, inclusive do ponto de vista das obras do Marx, cita os Grundrisse, cita trecho do Capital, cita ideologia, cita, mas ele coloca isso em contextos muito variados que permitem uma apreciação crítica, cultural, artística, filosófica, muito rica. Ópera, poeta falando, gente lendo o livro do Marx, outros debatendo do ponto de vista da orientação do Partido Comunista da época, né? Situações assim as mais diversas, depoimentos importantíssimos de teóricos, de sociólogos, de filósofos, que falam a respeito da obra do Marx e evidentemente situando isso na época presente, porque o livro, o filme, praticamente pegou a crise de 2008. Então,
A gente está sugerindo a vocês que adquiram o DVD. Nós não tivemos acesso gratuito ao DVD, tivemos que comprar, é caro. O preço dele de venda está em 69, o livro 79. Mas nós estamos vendo uma forma, como nós compramos um certo prazo, nós estamos tentando cortar, quebrar essa coisa para facilitar o acesso das pessoas. E quem não puder, ou mesmo que tenha acesso, que queira participar do debate, da discussão, nós estamos conversando amanhã, às 9 horas, aqui mesmo, a primeira parte, porque o filme tem 9 horas e 32 minutos de duração. Né? Então, como é difícil todo mundo pegar o filme de ponta a ponta, então nós vamos apresentar o capítulo. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, para que as pessoas tenham acesso e nós possamos debater aqui. A sugestão é que vocês adquiram o livro. Se der para reproduzir e tirar cópia, não há problema nenhum, não. Né? Inclusive do livro. Não posso falar isso para o pessoal que edita aqui, nem edita aqui. Mas a gente, se tiver condições de reprodução, importante. O importante é ter acesso. Ter acesso ao material. Isso é que é importante. Bom, antes de começar, eu pediria a atenção de vocês que nós perdemos um companheiro hoje, e ele tem uma linha de raciocínio, de ideias, de compreensão da luta revolucionária diferente da nossa, mas nós queríamos registrar aqui o falecimento dele. Não sei se vocês conhecem, o companheiro Chico Passeata faleceu ontem à noite, de madrugada, está sendo enterrado agora, e é por isso que a Rosa e outros companheiros não estão aqui. A Maria, acho que eu vi aqui, Maria Luísa está aqui, mas a Rosa provavelmente está lá porque tinha uma relação família com o pessoal, era muito amiga e tal, e ela está muito tocada, muito sensibilizada com a perda do companheiro. E eu resolvi trazer para cá, não sei se agora, se vocês concordarem, é uma adaptação de um conto do Gabriel Garcia Marques que o Rubem Alves faz de um morto. Então é um conto assim muito bonito, muito interessante. E ele, de uma certa forma, faz um conto do morto, mas pregando a vida. Vocês concordariam de eu ler? O conto é bem curto. Certo? É a forma que nós estamos encontrando de manifestar a nossa solidariedade ao Chico e dizer a ele que, independente das nossas leituras diferenciadas, a gente quer muito bem e que ele está presente aqui, como estará presente nas lutas que estamos desenvolvendo todos os instantes aqui, e a pretensão é do país todo e do mundo todo. Só leio, é uma adaptação do Rubem Alves, só leio livros escritos com sangue. Depois que os devoro, deixo de pertencer ao autor. São meus porque circulam na minha carne e no meu sangue. É o caso do conto, muito alto, gente? O Afogado Mais Bonito do Mundo, de Gabriel Garcia Marques. Ele escreveu, eu li e devorei. Agora é meu, eu o reconto. É sobre uma vila de pescadores perdida em nenhum lugar. O enfado misturado com ar, cada novo dia já nascendo velho, as mesmas palavras ocas, os mesmos gestos vazios, os mesmos corpos opacos, a excitação do amor sendo algo que ninguém mais se lembrava. Aconteceu que num dia, como todos os outros, um menino viu uma forma estranha flutuando longe no mar, e ele gritou. Todos correram. Num lugar como aquele, até uma forma estranha é motivo de festa. E ali ficaram na praia, olhando, esperando, até que o mar, sem pressa, trouxe a coisa e a colocou na areia. Para o desapontamento de todos, era um homem morto. Todos os homens mortos são parecidos, porque há apenas uma coisa a se fazer com eles: enterrar. E naquela vila o costume era que as mulheres preparassem os mortos para o sepultamento. Assim carregaram o cadáver para uma casa, as mulheres dentro, os homens fora, e o silêncio era grande enquanto limpavam das algas e níqueis mortalhas verdes do mar. Mas repentinamente uma voz quebrou o silêncio. Uma mulher balbuciou. Se ele tivesse vivido entre nós, ele teria de ter curvado a cabeça sempre ao entrar em nossas casas. Ele é muito alto. Todas as mulheres sérias e silenciosas fizeram sim com a cabeça.
De novo um silêncio profundo até que outra voz foi ouvida. Outra mulher: fique pensando em como teria sido a sua voz, como o sussurro da brisa, como o trovão das ondas. Será que ele conhecia aquela palavra secreta que, quando pronunciada, faz com que uma mulher apanhe uma flor e a coloque no cabelo? E elas sorriram e olharam uma para as outras. De novo o silêncio. E de novo a voz de outra mulher: essas mãos, como são grandes! Será que fizeram? Brincaram com crianças? Navegaram mares? Travaram batalhas? Construíram casas? Essas mãos, será que elas sabiam deslizar sobre o rosto de uma mulher? Será que elas sabiam abraçar e acariciar o seu corpo? Aí todas elas riram que riram, e suas faces ficaram vermelhas, e se surpreenderam ao perceber que o enterro estava se transformando numa ressurreição. O movimento nas suas carnes, sonhos esquecidos que pensavam mortos, retornavam, cinzas virando fogo, desejos proibidos aparecendo na superfície de sua pele, os corpos vivos de novo e os rostos opacos brilhando com a luz da alegria. Os maridos de fora observavam o que estava acontecendo e ficaram com ciúmes do afogado, ao perceberem que o outro tinha um poder que eles mesmos não tinham mais. E pensaram nos sonhos que nunca haviam tido, nos poemas que nunca haviam escrito, nos mares que nunca tinham navegado, nas mulheres que nunca haviam desejado. A história termina dizendo que finalmente enterraram o outro, mas a aldeia não foi mais a mesma. Um abraço, Chico Pateado. Bom, vamos lá. Vocês estão acompanhando diariamente informações as mais variadas e apreciações as mais variadas sobre a crise. Não vou reproduzir aqui, estou partindo do pressuposto que todas nós estamos acompanhando isso. Né? E as interpretações são as mais variadas. Mas uma coisa é comum: tensão, nervosismo, falta de uma análise profunda, falta de perspectiva, se defrontar com uma coisa estranha, nova, diferente, se toma medidas, se emite dinheiro em grande quantidade, se aplica esse dinheiro, hoje via o Estado, via, portanto, os cofres públicos. Já aconteceu isso em 2008 e a crise não é develada. E vocês acompanharam que ultimamente países de peso, de porte econômico, estão entrando na ciranda. O que é que está acontecendo? O que é que está havendo? G20, G30, G40, G50, G70, reuniões semanais, diárias, de manhã, de tarde e de noite. E não se situam diante do problema e não tem resposta para a questão. Será que o filme, o livro particularmente, nós de Crítica Radical, estamos insistindo nesse problema já há um bocado de tempo, que fomos buscar um livro de 1858. 1858. Será 153 anos atrás, um livro que só foi editado em 1939. Será que esse livro tem alguma coisa a ver com esse momento? Bom, nós gostaríamos que essa iniciativa pudesse se multiplicar. Nós gostaríamos que as leituras diferentes da nossa pudessem acontecer. Grandes debates em Fortaleza, no Brasil, no mundo, acerca da problemática da crise. E o que esse cidadão, já considerado morto várias vezes, ressurge no momento dele. Como é que se explica isso? Onde é que está o ponto nodal dessa pergunta? Bom, então nós estamos nos colocando e estamos tomando essa iniciativa porque estamos no compromisso. Nós somos o grupo responsável pela maior divulgação dessa obra, da importância da obra, aqui e fora daqui. Certo? O pessoal da editora, até brinquei, se nós fôssemos cobrar a comissão da representação, da divulgação do livro, ia ser um valor muito alto, porque todas as atividades praticamente que nós temos
nós anexamos a informação sobre isso. Mas a descrença, o não acreditar nisso que nós estamos falando, é tão forte quanto a insistência na divulgação. Nem sempre a gente encontra respaldo, apoio, etc., para a importância do conteúdo que se trata do debate de hoje. E nós temos um episódio da nossa história que nos marcou muito, e pelo fato de nós darmos importância. Tamanho livro talvez resida aí. Como vocês sabem, em 1988, nós tivemos 1.000 pessoas expulsas do PT aqui em Fortaleza. 1.000. 21 oficialmente, digamos assim, expulsas e 900 e tantas filiadas. Na época, nós vivíamos uma situação dramática, traumática e muito difícil, mas muito instigadora dentro da administração da companheira Maria Luz, da administração popular, da qual nós fazemos parte, evidentemente. Bom, ao lado disso, uma tensão grande com o desdobramento da União Soviética. Pouco tempo depois, caiu aquele colosso sem motivo. Portanto, o capitalismo utilizou daquele negócio para divulgar de forma muito forte de que o sistema forte, decidido, que veio para ficar, Fuyama que o diga, é do capitalismo. E, portanto, a iniciativa, vejam elas quais forças, no sentido de mudar isso, estava fadada ao insucesso, ao fracasso. Nesse conturbado ambiente, nós tínhamos uma atuação muito grande na cidade, não das comunidades, não das mulheres, sindicato, atividade política, né? Estávamos fazendo parte de partidos, do partido clandestino, né? Revolucionário, tínhamos a visão assentada na luta de classe, na ditadura do proletariado, revolução socialista, né? Eram os elementos que estavam na base da nossa população e atuávamos relacionados com isso, União das Mulheres Cearenses. Então, uma série de iniciativas que nós tínhamos na cidade. E é fruto desse acúmulo que culminou, inclusive, a própria contribuição para a vitória da Maria Luísa. Bom, nós nos deparamos com um elemento na Tecnorte Smalltec, na época, a Tecnorte Smalltec, hoje eu não sei se essa informação, tinha em torno de 10.000 operários. E nós, para pararmos a fábrica e para fazer a Tecnorte Smalltec, a luta no sentido de obter o êxito, de obter o resultado da plataforma que nós divulgávamos, e incendiar o movimento operário aqui na época, em outros lugares, nós tínhamos uma atuação muito forte e organizada dentro da ferramentaria. Ferramentaria, como vocês sabem, hoje é difícil, né? Hoje são robôs. Né? Então era o local aonde se concentrava, digamos assim, o pivô, o ponto central da operacionalidade da fábrica. Um belo dia, os companheiros começam a chegar a gente dizendo que estava chegando torno automático. Então, a previsão na fábrica era de 100 ficar 30. Né? O 10 inicialmente ficava 1, os 9 e tal. E os companheiros chegavam para a gente, e aí? Nós temos que confessar a vocês que a base nossa, inclusive teórica, porque o que estava em jogo? O leninismo, a concepção bolchevique, a concepção socialista pressupunha, evidentemente, base social, concentração operária, né? A partir daí o sujeito da classe operária para a revolução socialista. Né? O problema da construção do partido, a insurreição a partir desse movimento da greve. Então nós vimos o chão balançar. Em perspectiva, na nossa análise, o sindicato seria atingido, o partido seria atingido, e em perspectiva, a redução seria drástica do ponto de vista da produção de mercadoria. A Tecnorte, na época, disputava o mercado internacional e estava achando legal pra caramba introduzir as tecnologias novas na fábrica. Bom, os que saíram, o sindicato não contempla os que estão desempregados, certo? E para onde é que esse pessoal ia e o que é que eles iam fazer? E nós, companheiros, estávamos num verdadeiro impasse. Qual a resposta para isso? Vamos lá, como responder isso? Foi nesse momento que nós nos deparamos com o rascunho.
tem uma passagem no rascunho do livro, é a página 587, aonde o Marx abre o texto. Ele é um fragmento que ficou conhecido sobre as máquinas, né? E na edição espanhola, que está mais interessante, tem os subtítulos. Na edição portuguesa não tem, então fica fácil de você, às vezes, até contemplar, como nós fizemos no Museu dele, né? Nós nos deparamos com uma leitura que mudava a leitura nossa do marxismo e do próprio Marx. O espanto foi tamanho que eu, em particular, devo ter lido o texto umas 20 vezes. Eu duvidei que eu estava lendo o que estava escrito. Então eu relia. E continuo relendo até hoje. Bom, mas o que é de importância que esse cara falou, que mexeu com o grupo, que deu uma guinada no grupo, que o grupo estabeleceu uma linha de raciocínio totalmente diferente da que ele vinha adotando até aquele momento. E é evidentemente que isso interrompeu um processo de leitura e de debate dentro do grupo, que foi alterando a composição do grupo, na medida em que aquele debate alterava completamente a nossa atuação, e na medida que nós fomos pesquisar, ler, etc., fomos nos convencendo, e isso não convencia os que já estavam com a argumentação anteriormente formada, e evidentemente que isso levou a uma linha de raciocínio diferente dentro do agrupamento. Bom, o que diz Marx aí, né? O que ele afirma de novo, de diferente? Será que isso não estava no Capital? Bom, pela leitura nossa, nós não tínhamos percebido. E se não tivesse? Como explicar que não tivesse? O que é que estava em curso nesse processo? O texto começa alertando sobre o problema da troca do trabalho vivo pelo trabalho objetivado. Na edição espanhola, eles usam o termo antagônico entre o capital e o trabalho assalariado. Na portuguesa, oposição. Eu não acho que o mesmo sentido das duas palavras seja idêntico. Pelo menos para nós não foi. Mas o que chamava a atenção nesse trechozinho era de que, quando isso estivesse acontecendo, era a última manifestação do valor, da produção baseada no valor. O que quer dizer isso? Se é uma produção baseada no valor, e o valor é o fundamento da produção burguesa, significava que essa troca, essa substituição, estaria então colocando um limite, uma barreira para o capitalismo. Mas os capitalistas vão fazer uma coisa dessa para criar uma própria barreira para si mesmo? Como explicar isso? Como adentrar nisso? Bom, perceber isso na obra, Sandrinha está aí para puxar para mim aqui no vídeo, a parte que está relacionada com a obra. Sandrinha não está aí? Vadilson? Lopes? Quem é que está aí para puxar? Eu destaquei aqui um trecho, parece dos meus. Vou botar ele sentado aqui, porque falando e ao mesmo tempo manuseando é chato pra caramba também. Eu não domino muito, não, domino pouco. Né? Então, o trecho que nós vamos destacar aqui, para ver se eu aviso, para não ficar falando muito, quase demais, né? Então, pronto. O que nós estamos chamando a atenção é exatamente isso. Existem autores e existem teorias que despertam a atenção de seus contemporâneos, mas mantêm encobertos, quase ocultos, aspectos centrais das suas obras. Tempos depois, os acontecimentos que haviam captado e anunciado vêm à superfície e nos despertam para as dobras do tempo. Este é o caso dos grupos, esse é o caso de Karl Marx. Não estou querendo fazer uma introdução só poética, não. Vou seguir aqui o raciocínio, mas expor isso aqui para a gente. E vai incendiar o debate. Bom, em seguida, vem o texto do Kurtz, Roberto Kurtz, onde ele chama a importância de por que o Marx não morre. Ou será que, quando é que ele vai de fato morrer? Então ele diz, na qualidade de teórico ativo e crítico,
Karl Marx foi dado por morto mais uma vez, mas sempre consegue escapar da morte histórica e teórica. Tal feito se deve a um motivo. A teoria de Marx só pode morrer em paz juntamente com seu objeto, ou seja, o modo de produção capitalista. O colega que viu o filme, no vídeo, me disse, eu fiquei espantado, quero ver, que tem uma cena do filme que o diretor entrevista uma pessoa que teve acesso em Londres ao túmulo do Marx. E ao visitar o túmulo do Marx, descobriu que tem um outro túmulo. A personagem do cinema. E eu liguei para o companheiro, com o qual eu me esforcei lá com ele, ele se esforçou para a gente ter acesso ao meu texto, e ele disse o seguinte: eu não li o texto, eu não vou conseguir ler um catatal desse, você é doido, você está pensando que a minha vida é o quê? Mas eu fui lá no cemitério, e eu não encontrei o outro túmulo. Mas quando eu vi no filme o outro túmulo, eu fiquei muito puto. Como é que pode um negócio desse? E eu cheguei a uma conclusão. O cara que é duplo na condição de morte, deve ser duplo na condição de vida. Eu vou atrás dessa pesquisa. Aí eu, meu, como é que o cara, a partir de uma constatação dessa, vai atrás? E ele diz, a lápide está rachada, a câmera vai e aproxima e mostra escrito o nome do Karl Marx. Será que era judeu? Por isso teria que ser enterrado. Mas como é que é? Se lembraram o cara? Ou enterraram ali oficialmente e botaram realmente o cara nesse local? Até na condição de morto, o cara é duplo? Como é que pode? Bom, nós acrescentaríamos ao ponto do curso, muita pretensão, né? Marx analisou, sem ser superado, a lógica destrutiva do processo de acumulação capitalista no seu fundamento, na sua dinâmica e na sua fronteira histórica. Bom, eu vou puxar o livro antes de pegar os números. Queria que alguém me falasse aqui o tempo, porque é complicado. Na página 17 do livro, a minha vontade era citar texto, mas eu não vou fazer isso não, porque senão vai ficar pesada a minha exposição. Mas eu vou dar uma explicação rápida. Eu tinha uma curiosidade medonha para descobrir como é que o Marx tinha detectado que a partir da célula germinal, que era a mercadoria, ele construiu a crítica do capital, que aparece na contribuição. Você não encontra isso aqui, mas está no capital, a questão da mercadoria do sentido. Então, como é que ele, então, deu um pulo lá? Como é que é a obra lá na frente, a contribuição depois do capital, começa exatamente com o que ele chama a célula germinal da mercadoria. E aqui, nos números, tem uma passagem longa, que ele vai discutir o método da crítica à economia política da época. Ele vai acertar contas no campo não só econômico, mas filosófico, político, histórico, inclusive artístico. Tem um trecho sobre a arte, belíssimo, do Marx, muito conhecido, né? Então, nesse acerto de contas que ele vai fazer, ele vai retratar a diferença da abordagem entre ele e o método hegeliano. E ele chama a importância, eu estou aqui na página, ele chama exatamente a importância, 54, 55, não vou ter condições de fazer isso. Mas ele chama a importância da diferença, né? Ele capta essa questão da relação entre o abstrato e o concreto. A preocupação dele é que a economia política descrevia os que ele chama de Robson Zeanatos. Ou seja, pega o cabo lá na ilha e constrói a economia, o registro, Robson, né? Vai, Robson, vai. E a partir daí, esse estudo pela população, pelo país, não, segundo Marx, não levaria a tipo de abordagem de captar o elemento que é concreto
mas que a partir do estudo desse concreto se desenharia a sociedade como um todo. Então, esse tipo de análise que ele faz na mercadoria,